Paz do Senhor, irmãos, estamos aí com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe juvenis, e hoje com a lição de número 9, Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. A lição agora vai falar sobre o livro dos Salmos. Salmos que é um livro tão bonito, lindo, atual e que tem falado conosco sempre. O livro dos Salmos aí que alguns atribuem todo o Salmo a Davi, mas o livro de Salmos, na verdade, são vários autores. Davi, ele escreveu 73, pelo menos 73 salmos, ele escreveu pelo menos. Os filhos de Coré escreveram pelo menos 11, Asaf 12, Emã 1, Etã 1, Salomão 2, Moisés 1, e aí o restante, pelo menos ali, é anônimo. Alguns observam e pelo menos todo ele, o restante, é anônimo. Então, Davi, do qual é bem falado, ele escreveu 73 pelo menos que estão atribuídos a ele. De repente pode até ter outros, mas pelo menos 73 nós sabemos ali que foi Davi que escreveu. O livro dos Salmos, ele, no Salmo 150, no versículo 6, ele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele que pelo menos dentro dessa lição fala de louvar ao Senhor, fala tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então a lição de número 9. Também diz aqui, já sintetizando a lição, fala que quando se fala de louvor na Bíblia, um livro logo vem à mente, que é o livro de Salmos, que tem 150 composições pelo menos de Salmos. Vemos as mais belas poesias que um coração sedento de Deus poderia compor. Mas estes textos são mais do que poesia. São lições de vida. Quando se fala de Salmos, uma pessoa também logo vem à mente que é o Salmo, que é Davi, no qual escreveu 73 Salmos. O objetivo dessa lição é mostrar a atualidade dos Salmos, no qual a gente já está até comentando que ele é bem atual, revelar a sinceridade dos salmistas em seu relacionamento com Deus, estimular os alunos a serem sinceros em seu louvor a Deus. Então, é o livro de Salmos. A introdução. No livro dos Salmos, encontramos inspiração para todos os momentos de nossa vida. Sejam estes alegres, sejam estes tristes. Isto acontece porque este livro revela os sentimentos, desejos e até mesmo as frustrações de pessoas comuns, como eu e você, mas que buscavam ter um relacionamento sincero com Deus. Então, o livro de Salmos é isso que ocorre, é um relacionamento sincero. Os homens que escreveram o livro de Salmos, eles abriram o coração para Deus, eles falaram com Deus, eles choraram, eles se alegraram, eles fizeram para Deus. Início da aula diz aqui: o que são os Salmos? Então, no início aqui, eu falei para vocês até a respeito dos autores do livro de Salmos. Claro que foi o Espírito Santo que inspirou, deixar bem claro isso, mas os seus autores ali. Do que se destaca maior número ali é Davi. Mas o livro de Salmos, título do livro de Salmos em Hebreus, na língua hebraica, é Terrilim, que significa louvores. Embora muitos deles não sejam louvores, mas sejam orações, como diz em hebraico aqui, Nefilote. O título de Salmos ele foi citado pela primeira vez na Septuaginta. Agora você me pergunta, hoje está o Edson Betim aqui e o André Betim que estão me ajudando. Me perguntem, o que é Septuaginta? Ou você que está me ouvindo aí, não pergunta, tá? Brincadeira. Agora você que está me ouvindo aí, o Edson já ia perguntar. Mas você que está me ouvindo aqui agora, você que está assistindo, Septuaginta, o que é Septuaginta? A Septuaginta é a mais antiga tradução em grego do texto em hebraico.
Então a Septuaginta foram 71 homens, 72, 73, alguns falam 71, 72, 73, não tem um número bem exato, a gente procura sempre estudar e procurar em algumas traduções, em algumas bíblias, em alguns teólogos. Uns passam número 71, 72, 73, tá. Mas certo é que é 71 a 73 homens eruditos que foram copiar e traduzir esse salmo, ou melhor, essa Bíblia na Septuaginta, foram traduzir o Antigo Testamento no grego. E na Septuaginta, então, foram mais ou menos 71 homens que traduziram. Desses 71 homens, eles se fecharam, diz a história, que se fecharam em alguns lugares, cada um traduzindo tal, e depois colocaram todas as cópias, as traduções, e começaram a analisá-las para ver se estava correta a tradução, e aí foi tirado a Septuaginta. Então a Septuaginta foi isso. Mas o que são os Salmos? O livro de Salmos é uma coletânea de 150 poemas. Tempo que foi escrito isso? Entre 600 a 1000 anos. Imagine tempo, hein? 600 a 1000 anos. 600 anos a 1000 anos escritos juntos essa coletânea de 150 salmos. Qual o objetivo? Expressar o louvor e adoração a Deus, que é o que a nossa lição juvenil tem falado, louvor e adoração. Os salmos foram também para expressar esse louvor e adoração. Na verdade, diz o comentarista aqui, que eles são mais do que poemas, são cânticos e orações que, embora endereçados ao Altíssimo, revelam o mais profundo anseio da alma. São momentos que pessoas choravam, expressavam a sua alegria, a sua tristeza, a sua angústia, a sua luta, a sua dificuldade. Os salmos são dessa forma. E quantas vezes nós pegamos e lemos salmos e eles nos alegram o coração. Diz aqui ainda o comentarista da lição que eles rasgavam seus corações diante de Deus. É uma expressão de adoração. Rei Davi, Asaf, que escreveu, olha o que diz aqui. O rei Davi seria uma pessoa enquadrada neste exemplo? Sim. Por isso, muitos associam o livro de Salmos a Davi, que pelo menos metade deles foi ele que escreveu. Mas outras pessoas também compuseram esses hinos de adoração. Foi Asaf, que escreveu 12, como eu já falei, os filhos de Corá 9, Moisés 1, fora os 51 salmos anônimos, que ninguém sabe quem escreveu. Então, esses são os livros dos salmos. Daí diz aqui, ora, se Moisés escreveu um salmo e Davi escreveu outros, e quase 400 anos separam do outro, é o que eu já falei para você, que são 600 a 1000 anos, mais ou menos, inscritos os salmos. Tópico 2. Os tipos de salmos. Muita gente se engana pensando que os salmos são todos iguais. Isto é, que são todos poemas de louvor a Deus, que Davi compunha enquanto tocava sua harpa junto ao rebanho de seu pai. Entretanto, não foi desse jeito. Alguns podem até ter sido desse jeito. O Salmo 23, por exemplo, se encaixa bem com esta ideia. Mas assim como os salmos têm diversos autores, eles possuem também diversas finalidades. Foram momentos de perseguições, momentos de orações, foram momentos de situações difíceis, até o comentarista cita aqui, momentos de confissão de pecado, que o Salmo 51, que é tremendo esse salmo, que Davi escreve no momento que ele pecou, praticou um adultério, praticou um homicídio, e ele confessa, e algo tremendo que diz ali, que ele pede a Deus que não retire dele o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, os salmos têm essa forma, demonstram confiança em Deus, falam a respeito da criação de Deus, falam a respeito da sua lei,
a respeito da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala a respeito de alegrar-se quando convidam a ir à casa do Senhor, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Fala também do momento de socorro, quando fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, os salmos têm várias formas de salmos ali. Também fala sobre sabedoria, fala sobre advertência, fala sobre cânticos especiais, como os salmos reais, que diz aqui até o Salmo 2 aqui, que fazem referência ao rei de Israel. Então, os salmos têm vários tipos de salmos. Certo é que eu e você, a gente medite neles. Tópico de número 3, a divisão dos salmos. É interessante aqui a divisão dos salmos, que diz aqui, ó, não parece, mas os 150 salmos estão arranjados em 5 grupos ou livros distintos. Livro 1, Salmo 1 ao 41. Depois explica aqui. Livro 2, Salmo 42 a 72. Livro 3, Salmo 73 a 89. Livro 4, Salmo 90 a 106. Livro 5, Salmo 107 a 150. Como podemos perceber, os salmos não são todos iguais, mas possuem temas e ordenação própria que uma leitura superficial não consegue captar. Aqui tem uma separação, embora depois, retirado da Bíblia, aplicação pessoal, vou colocar abaixo para vocês algumas coisas a respeito, não no vídeo, mas lá embaixo, lá, né? Na descrição, vão ter uma divisão também, um esboço que eu tirei da Bíblia Aplicação Pessoal, vou colocar para vocês, diferente um pouquinho desse esboço, dessa divisão aqui que foi feita pelo comentarista, que ele comenta aqui no livro 1. A maioria deles são salmos de Davi, muitos são orações por ajuda, expressão de confiança em Deus ou louvores para sua grandeza. No 2, esta seção composta por orações de louvor, ação de graças e devoção a Deus, escritas principalmente por Davi e pelos filhos de Corá. O 3, boa parte deles foi escrita por Asaf, o líder da adoração em Jerusalém. Estes salmos tratam principalmente da nação de Israel. O 4, embora o primeiro salmo deste grupo seja de Moisés, a maioria dos autores é desconhecida. Estes salmos louvam a Deus por sua fidelidade. E o 5, compostos principalmente por Davi, para serem acompanhados de instrumentos musicais, são hinos de louvor e ação de graças a Deus. E essa divisão é que eu estou falando para você. A outra divisão vai estar escrito na descrição. Tópico 4. Eu nem sei quanto tempo nós temos de filmagem ali ainda, porque às vezes a bateria, hoje a gente já fez uma filmagem, a gente cancelou ela porque tinha acabado a bateria e voltamos aqui. 4. O que eles nos ensinam? O que os salmos nos ensinam aqui? Qual que é o ensino que ele nos passa aqui? Nós vamos estar lendo o que ele nos ensina. Para muita gente, é difícil entender como Davi, um homem que cometeu assassinato, adultério e falhou terrivelmente na criação de seus filhos, pudesse ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Aí cita 1 Samuel 13, 14. Daí diz aqui, mais complicado ainda é perceber que alguns dos mais belos salmos da Bíblia foram compostos por ele. Poderia explicar melhor? Aí que é o interessante do livro de Salmos. Poderia explicar melhor? Sim. Aqui, Davi, segundo o coração de Deus, ele revela as angústias, as fraquezas e seus pecados. Aí que eu acho muito legal, porque ele abre o coração dele para Deus. Ele se derrama na presença do Senhor.
E quando nós falamos em adoração, é algo que nós muitas vezes cobramos, falamos no culto, até no nosso culto de adolescentes lá na nossa igreja, a gente fala sobre essa adoração, sobre se derramar na presença do Senhor. Muitas pessoas falam em adorar, muitas pessoas falam em buscar o Senhor, mas não conseguem abrir o coração. E Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Pessoas que derramam o coração, se quebrantam. Davi tinha uma diferença muito grande de muita gente. Por quê? Porque Davi, ele se quebrantava. Davi, ele pedia perdão dos pecados dele. Davi não era uma pessoa que apenas por remorso buscava a Deus, como muitas pessoas por remorso. Eu sirvo a Deus, adoro a Deus, pequei agora, o que eu faço? E por causa de remorso vão até Deus. Não. Davi, ele se arrependia. Ele confessava o pecado dele, como o Salmo 51 mesmo, o comentarista diz aqui nessa lição. Ele pedia perdão dos pecados dele. Havia um arrependimento e por isso ele era segundo o coração de Deus. Errou, falhou. Qual ser humano não erra, não falha? Qual ser humano é tão perfeito? Mas Davi, ele se entregava a Deus. E é isso que eu queria que você entendesse. O que nos ensina os Salmos. É isso que eu queria que você compreendesse. Que nós devemos entregar o nosso coração a Deus, a nossa vida a Deus. Se derramar na presença dele. Depois até ele cita aqui o Salmo 51. Salmo 59 também, que ele estava sendo perseguido. Mas ele perseguido buscou a Deus. Mas quando fala do 51 com Batseba, no caso o pecado dele tinha sido descoberto, e que o Salmo 3 foi consequência da tentativa do seu filho Absalão de derrubá-lo do trono. Então é isso que acontece. É isso que ocorre. Quando lemos estes e outros salmos de Davi, não vemos ali a arrogância de um guerreiro ou rei, mas sim os pensamentos de quem? E sentimentos de quem? De um homem que se humilha diante de Deus. Sabe, eu vou falar bem a verdade para vocês. Está faltando muito líder se humilhar. Está faltando muita gente se humilhar na presença de Deus. Está faltando muita gente do nariz empinado, pessoas arrogantes que não se humilham, querem ser vasos usados na mão de Deus, querem ser usados na mão de Deus, mas não conseguem se humilhar. Não baixam a crista, não baixam o nariz, empinam o nariz, estufam o peito e se acham tão fortes. Mas Deus está querendo pessoas que se humilham, pessoas que descem, pessoas que se humilham. Davi fazia isso. Ele se humilhava. Depois aqui cita, que eu grifei até aqui, outra coisa importante que aprendemos é a sinceridade dos salmistas. Já reparou como eles oravam a Deus? Eles buscavam a presença de Deus, eles adoravam ao Senhor, eles engrandeciam o nome de Deus. Era isto que os salmistas faziam. Quanta gente poderia ser usada por Deus hoje? Mas não querem descer. Quanta gente não quer baixar a bola. Depois diz mais aqui. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Salmo 86, versículo 1. Olha aqui o salmista dizendo para inclinar os ouvidos. Necessitado. Será que nós podemos se colocar na posição de adoradores e começar a conversar com Deus como esses salmistas conversavam? Será que nós podemos nos colocar, nos humilhar e glorificar a Deus e dizer o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto nós precisamos dEle? Nós somos dependentes do Senhor. Diz mais aqui. Forte, não é mesmo? Será que teríamos coragem de orar assim?
Há uma pergunta aqui do comentarista. O salmista não só teve essa coragem, como Deus preservou estas orações na própria Bíblia. Isto nos ensina que o Pai, em sua infinita misericórdia, está ao nosso lado, mesmo naquele momento em que a gente não percebe. Entende, então? Você está entendendo? Você está entendendo como Deus ele quer nos abençoar, nos usar? Nós devemos clamar ao Senhor. E um salmo que eu gosto muito é o Salmo 139, que é um salmo que diz que o Senhor ele nos sonda e Ele nos conhece. E um salmo que fala da onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. O Salmo 139 é algo tão tremendo que sabe o que quando eu leio aquele salmo me traz? Segurança. Mas para aqueles que andam em pecado, que escondem o pecado, que andam no oculto, é um salmo terrível. Porque é um salmo que diz mais ou menos assim: ei, não adianta você esconder teu pecado, porque eu estou vendo. É igual, né, moças que estão aqui comigo, é igual quando um pregador chama alguém, vem aqui na frente, as pessoas têm medo. Venha você aqui jovem, você aqui adolescente, quando chama, e a pessoa fala: pá, o pregador está me chamando, lá é medo. Porque pensam na hora, Deus vai revelar. É quase isso. É quase dessa forma, não é? Porque Deus revela mesmo, porque Deus conhece, Ele sonda. E o salmista, no Salmo 51, repito o Salmo 51, Davi falou: Senhor, não retira de mim o teu espírito. E eu quero dizer algo muito maior aqui para você que está assistindo esse vídeo. Deus, Ele perdoa os teus pecados, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Será que através desse vídeo não é hoje para você parar um pouquinho para pensar e dizer: Senhor, eu quero ser como os salmistas, sim. Eles erraram. Eles pecaram, mas eles alcançaram a misericórdia porque eles oraram, clamaram a Deus, louvaram a Deus, mas eles pediram perdão do pecado deles. Eles pediam perdão. Será que hoje não é dia de você também que está me ouvindo? Eu sei que você é professor que vai dar aula, mas será que não é dia hoje também na tua classe, no domingo que você vai dar aula, que vai ser no dia 28 de fevereiro, o dia da tua aula? Será que não seria dia de você também fazer um apelo hoje? Fazer uma escola dominical diferente, você falar: pessoal, quantos aqui querem voltar para Jesus? Quantos aqui querem ser como o salmista Davi? Mesmo com as suas falhas, seu pecado, ele pediu perdão. E Deus o abençoou grandemente. E Deus abençoou o reinado dele. Deus abençoou o trono dele. E detalhe, né? Detalhe. Para escatologia isso. Detalhe. O trono do Senhor será eterno. O trono de Davi é eterno. Depois aqui, só o subvídeo, eu quero dar uma lida. Música hebraica. O interessante na música dos hebreus era a sua ênfase no ritmo e não na melodia. As melodias eram poucas, haviam as populares como canções do povo, e essas eram também usadas para acompanhar diversos salmos. Daí ele cita alguns louvores e depois fala que o canto era antifônico. O que é canto antifônico? Vocês já ouviram falar cântico antifônico? Cântico antifônico era assim: pelo menos 2 corais, um cantava um pedaço do salmo, o outro falava o outro pedaço. Ou um cantava, o outro repetia. Era assim o antifônico. Era 2 corais, podemos citar 2 corais aqui. Um cantava, o outro repetia. Era essa forma. Como que você tem feito o teu coral para Deus? O teu louvor para Deus? Para concluir, nos Salmos encontramos pessoas desesperadas ao ponto de clamarem: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Mas igualmente pessoas que transbordavam alegria e celebravam ao Senhor com júbilo, Salmo 98, 4. Pessoas em situações extremas, mas louvando a Deus com sinceridade. Você ora a Deus assim? Há uma pergunta aqui. Você celebra a Deus assim? Deveria. O próprio Jesus fez isso em Mateus 27, versículo 4 a 6. E disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, louvai ao Senhor. Será que você pode ser um adorador? Pode, claro que pode. Mas será que você quer ser um adorador? Que você guarde no teu coração essa aula aqui, a aula de número 9. Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. Que você guarde no teu coração, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado à irmã Janice, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dela, que tem nos ajudado, divulgado o meu canal, Juninho, Espírito Santo, Dependentes de Cristo, tem divulgado as aulas da Escola Bíblica Dominical. Obrigado a ela, pastor Caramuru, que Deus abençoe em nome de Jesus, ao presbítero Márcio Mainardes, que tem divulgado também, e ele, vou deixar na descrição também o link dele, ele que passa as aulas, ministra as aulas para adultos. Então você vem assistir, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e Deus abençoe a todos que têm me ajudado, o Elison Betinho, o André Betinho, o Matheus Felipe, que é o meu filho, o Vinícius Pussi também, que tem filmado. Que Deus abençoe a todos aí, que tem gravado, filmado essas aulas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Próxima lição, nós estaremos juntos aí, se Deus permitir. A próxima lição é o Cântico do Davi por perdão. Vamos ter que falar por perdão de novo, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou dessa aula, dá um like lá, inscreva-se no meu canal, divulgue, leva para a tua classe também. Deus abençoe em nome de Jesus. E lá vai estar, embaixo na descrição, também a divisão das 5 partes do livro, que vai ser aplicado de uma forma diferente, que eu retirei aqui da Bíblia Aplicação Pessoal. Deus abençoe a tua vida, a paz do Senhor e até!